E lá vai o peão. O adversário deu espaço, ele foi logo atacando. Agora é o Bispo que chega por ali, tenta um lance mais vertical. E a rainha responde, ameaça a área adversária. Uma aproximação perigosíssima. Se o xadrez fosse narrado da mesma forma que o futebol, o resultado ia ser mais ou menos esse que você acabou de ouvir. Assim como nos gramados, quem vê o jogo de fora, sem olhar técnico, presta mais atenção aos lances do que ao conjunto do tabuleiro. Mas quem compete sabe, mesmo as peças que parecem distantes dos momentos mais emocionantes, são fundamentais para alcançar o objetivo final. Um enxadrista com mais experiência dificilmente incorre num erro banal desses, de olhar para um lado só do tabuleiro. Realmente, os bons enxadristas eles têm um controle bem grande do tabuleiro. No esporte mais popular do planeta também funciona assim. O que o torcedor quer mesmo ver é gol. Só que, para isso acontecer, todo o sistema precisa funcionar direito. Cada jogador em campo, mesmo aqueles que pouco tocam na bola, tem que estar em sintonia com o conjunto da equipe. É nessa hora que as táticas e estratégias fazem a diferença para levar às vitórias e aos milhões de dólares que o mundo do futebol movimenta. E quem vai explicar para nós como funcionam todas essas táticas e estratégias é o professor Israel Teodo, do Departamento de Educação Física da UFV. Ele é um dos autores do livro Para um Futebol Jogado com Ideias, publicação que, aliás, se esgotou rapidamente nas livrarias do país e deve em breve ganhar uma edição em inglês. Sim, esse é um livro que está situado num espaço da literatura internacional que faltava, né, que é a gente fazer uma concepção, um treinamento desses conceitos e uma avaliação. A componente tática do futebol é muito importante, se discute muito, por muitas vezes em bares, em botequins e dentro do campo, né, os torcedores discutem, e há muita coisa por trás desse comportamento desse jogador, né, especialmente no processo de formação dele, que nós precisamos avaliar com regularidade para que ele possa tomar algumas decisões e adquirir alguns comportamentos inteligentes e criativos no campo de jogo. Que ideias são essas que tanto interferem na dinâmica e, naturalmente, no resultado do jogo, né, de uma partida de futebol? Fundamentalmente, esse livro ele traz a concepção de como a gente pode fazer com que o processo de treinamento ele seja mais rico. E essa riqueza ela vai ter consequência na forma como que o jogador vai tomar uma decisão, como que esse jogador vai se movimentar num campo de jogo. Então é um embasamento, né, de que os profissionais da área necessitam para que eles possam preparar esses treinamentos para que possa responder. Já que a gente está falando de estratégias e táticas, é muito comum a gente ouvir elogios a jogador tático. O que exatamente é isso? O jogador tático é um jogador muito inteligente, é um jogador que traz a sua movimentação em função de um coletivo, né? Aquilo que a gente brinca, né? Ele é livre para agir sem agir livremente. Então ele põe toda a movimentação e toda a capacidade dele dentro do jogo em função de um plano coletivo. Então esse jogador, a movimentação que ele faz vai ter toda a repercussão e todo o esquema e toda a estrutura que o treinador montou. Quer dizer, uma coisa complementa a outra, né? Você espera que o jogador tenha um comportamento tático adequado para o funcionamento da equipe, mas ao mesmo tempo o funcionamento da equipe existe muito de acordo com as características do jogador. Perfeito, justamente. Um jogador, quando ele entra dentro de um esquema de uma equipe, ele traz consigo algumas características que ele veio desenvolvendo ao longo do processo de formação dele e das experiências que ele veio adquirindo nas competições. Então quando eu troco, a gente brinca, vai trocar 6 por meia dúzia, não é tão assim, 6 por meia dúzia. Não é a posição que vai determinar como que o jogador ele vai agir 100% das vezes. Obviamente que ele vai guardar aqui algumas características em função da movimentação, mas ele vai trazer um pouco de enriquecimento a esse sistema. E vai fazer com que esse sistema se modifique em função da presença dele. Algumas palavras acabaram virando jargão, né, na moda do meio futebolístico. Hoje a gente só fala em compactação, intensidade, muito em função até do fato do Tite estar em evidência, né? Isso é novo mesmo ou sempre existiu? Do que se trata essa compactação e essa intensidade? Na verdade, a intensidade tem a ver com a capacidade dos jogadores em trocarem de fase rapidamente, né? Então a equipe está defendendo, quando é uma equipe atacando, né? E quando essa equipe ela se posiciona, ela se fecha, que é a parte da compactação, essa equipe está bem compacta,
para que não haja espaço entre linhas, né? E a equipe rapidamente, sem gastar muita energia, consegue recuperar a posse de bola. Dá para a gente fazer um paralelo entre essa discussão toda do jogo jogado em equipe, do jogo que se tenta trabalhar um pelo outro e outras esferas da vida, vamos dizer assim? Sem dúvida. O jogo de futebol ele é uma representação da nossa sociedade, né? Em miniatura, podemos assim dizer, né? Onde o esforço de um jogador vai ser premiado pelo esforço do outro e assim sucessivamente para que eles possam atingir o sucesso. Se um jogador falha, o outro tem que cobrir, né? Para que também a equipe possa ter sucesso numa situação ou de defesa ou de ataque. Tá? Então, é uma mini comunidade, né, dentro de um campo de futebol, tentando fazer que as ideias que foram treinadas ao longo da semana, ao longo do período de treinamento, possam ser superiores. Quando nós vemos um jogo de futebol, né, a equipe A contra a equipe B, o que nós estamos vendo dentro do campo é um confronto de ideias do treinador A, ou de uma concepção de treino desenvolvida pelo treinador A, com a concepção de treino desenvolvida pelo treinador B. E vai vencer aquele que tem as melhores ideias, ou aquele que conseguiu fazer com que os jogadores executem bem as ideias que foram repassadas.